aí, a gente vai começar a falar um pouquinho do fórum da semana passada. Eu cheguei a corrigir do pessoal que colocou lá no horário, então agora a gente vai comentar um pouquinho desse fórum. Na primeira questão do fórum, eu perguntava se um fármaco que ele é preparado para diversas formas farmacêuticas, né, de acordo com a via de administração, por que as doses desse fármaco ele pode ser diferente. Essa daqui a grande maioria colocou certa, né? Quando a gente fala da dose de um medicamento, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que cada região ela apresenta uma porcentagem de absorção diferente. Então, vamos comparar um comprimido sublingual e um comprimido oral. Como a absorção na via sublingual é mais rápida, se eu pegar o mesmo fármaco que tem a forma farmacêutica para via oral e forma farmacêutica para via sublingual, provavelmente o fármaco sublingual ele vai ter uma dose menor, porque ele sofre menos degradações no período de absorção. Então, ele é um fármaco mais biodisponível. Tranquilo? E a nossa segunda questão era em relação à janela terapêutica. Comente qual fármaco é mais seguro para o paciente. Um fármaco que apresenta ampla margem terapêutica ou um fármaco que apresenta baixa margem terapêutica. Então, sempre o mais seguro é aquele fármaco que apresenta uma ampla margem terapêutica, onde a concentração mínima efetiva ela é distante da concentração máxima tolerada. Dessa forma, eu tenho uma margem terapêutica ampla que diminui a possibilidade de efeitos tóxicos no paciente. Quando nós temos um medicamento que tem a margem terapêutica pequena, a dose tóxica ela é muito próxima da dose efetiva. Então, consequentemente, o risco do paciente vir a ter uma intoxicação, ele é um risco bastante grande. Então, essas eram as respostas que vocês precisavam colocar no fórum da semana passada. Teve bastante acerto, tá? Um ou outro aluno que eu precisei fazer uma consideração, chamar atenção em algum ponto, mas vocês tiveram uma boa porcentagem aí de acerto nessas questões. Bom, a partir de hoje, a gente começou a aula de distribuição de fármaco, tá? Então, quando nós falamos da distribuição de fármaco, vocês viram lá nos vídeos que essa etapa de distribuição ela é extremamente importante, tá? Uma vez que o fármaco ele cai na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Esse fármaco ele vai ser distribuído, né? Ele vai chegar até os tecidos por diversas formas. Uma das formas que a gente tem é que ele vai estar circulando na corrente sanguínea de duas maneiras, que é a maneira livre e a forma ligada. Então, nesse slide aqui, a aula de distribuição, a gente consegue observar, chamando atenção para esse ponto mais importante, a forma como ele vai estar na corrente sanguínea. Livre, ele está simplesmente dissolvido no plasma, no sangue, e na forma ligada ele vai formar um complexo droga-proteína, e daí eu tenho um fármaco com uma partícula muito grande, porque a proteína ela é uma molécula grande, incapaz, então, de atravessar a membrana vascular. Então, quando o fármaco ele está ligado à proteína, ele não consegue sair de dentro do vaso sanguíneo e chegar até os tecidos. E daí nós teremos ele como uma fração de reserva.
Existem várias proteínas carreadoras de fármaco. A principal proteína para nós é a proteína albumina. Então, a albumina, ela vai ser a principal proteína carreadora de fármaco. E nessa etapa, nós temos o que nós chamamos das interações medicamentosas na etapa de distribuição, que seria, então, um tipo de interação quando ocorre excesso ou falta de proteína. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês. A princípio, a gente vai olhar somente a imagem A para entender que o fármaco, quando ele cai na corrente sanguínea, parte desse fármaco vai ser distribuído na forma livre, vai estar dissolvido no plasma, e parte desse fármaco ele vai estar ligado a uma proteína carreadora, sendo a principal proteína a albumina. E daí o que nós temos? Vamos supor que um fármaco ele tenha 95% de ligação com proteína. Isso quer dizer que 95% dos fármacos eles estão ligados com a proteína e somente 5% está na forma livre. E são esses 5% que vão se desligando lentamente, chegando até os tecidos e fazendo o efeito farmacológico. E esse efeito de ligação com proteína plasmática, ele é interessante porque quanto maior for o grau de ligação com proteína, eu tenho que a distribuição do fármaco ela acontece de forma mais lenta, porque ele fica retido na corrente sanguínea. Consequentemente, o tempo de ação, o esquema posológico desse fármaco, ele vai ser mais distante. Então, fármacos que têm alto grau de ligação com proteína plasmática, eles têm um tempo de meia-vida longo, porque eles demoram para sair da corrente sanguínea. Se eles demoram para sair da corrente sanguínea, consequentemente, eles vão demorar para ser metabolizado e para ser excretado. Porque só chega no fígado o fármaco que está na forma livre também. E só chega no rim o fármaco que está na forma livre. Então, se o fármaco estiver na forma ligada, ele não consegue sair do vaso, ele fica ligado à proteína plasmática. Então, aqui nessa imagem, a gente pensou em um fármaco único, né? Só que o que pode acontecer? As interações medicamentosas que eu comentei. Inclusive, aqui no slide anterior, eu coloquei para vocês o exemplo de um paciente que administra tolbutamina, que é um agente hipoglicêmico. Um agente hipoglicêmico é aquele que o paciente diabético utiliza para baixar a glicemia. É lógico que eu não quero deixar ele com hipoglicemia, eu quero que ele fique normoglicêmico. Ele vai ser administrado com anti-inflamatório que chama fenilbutazona. Então, a fenilbutazona, sendo anti-inflamatória, ela é esporádica, o paciente não utiliza ela sempre. E daí o paciente apresenta hipoglicemia. Por que o paciente apresenta hipoglicemia? Porque a fenilbutazona ela tem mais afinidade pela proteína carreadora. E daí ela desloca a tolbutamina. Seria isso daqui, ó. Vamos voltar para essa imagem e vocês vão observar. Se o paciente ele estiver tomando somente a tolbutamina, então é o nosso paciente diabético, ela vai estar ligada com as suas proteínas plasmáticas e só vai sair uma quantidade pequena de fármaco para fazer o efeito. Agora, esse paciente ele teve uma resposta inflamatória e ele precisou entrar com a fenilbutazona. Só que quando ele toma a fenilbutazona, aqui na imagem B, os dois medicamentos têm alto grau de ligação por proteína. Porém, a afinidade da fenilbutazona, ela é maior. Então, o que ela faz? Ela desloca a tolbutamina. Então, ela ocupa o lugar da tolbutamina,
consequentemente, o paciente vai ter mais tolbutamina livre e ele passa a ter um efeito muito intenso. E ele vai ter a hipoglicemia. Ele não vai ter mais o efeito normoglicêmico do medicamento, e sim um efeito intenso, que é a hipoglicemia. Esse paciente, ele vai, então, passar mal ao utilizar essa medicação. Pessoal, deu para entender essa parte da ligação com proteína? Podem ativar o microfone aí, alguém para falar, se vocês conseguiram entender essa parte. Sim. Sim, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Se vocês tiverem, pode perguntar. Professora. Oi. Tem gente que não está conseguindo conversar com a senhora. É porque o Ativar o microfone. Pede só para eles ativarem o microfone. Então, do lado onde aparece pessoas, aí só clica no microfoninho e ativa. Aí, a hora que for falar, parou de falar, daí desativa para não dar o ruído. Será que deu certo, pessoal? Não deu certo. Professora, eu vou perguntar, então. A Vanus quer saber. Ela está querendo Quem saber, que é? assim... Stephanie? Pode isso. falar, Stephanie. Ela está querendo saber se todo medicamento tem parte livre ou é ligada. Todo medicamento ele vai ter uma porção livre e uma porção ligada. Aí a gente tem aqueles medicamentos que tem alto grau de ligação, igual a fenilbutazona, a tolbutamina, que se liga lá 90%, 95%, e daí o tempo de ação é longo. E nós teremos também os medicamentos que têm baixo grau de ligação. Então, esses medicamentos que têm baixo grau de ligação com proteína, a maior parte dele está na forma livre. Então, daí ele estando na forma livre, ele chega e daí já sai da corrente sanguínea muito rápido, porque ele não tem as proteínas para fazer a ligação e ficar ali na forma de reserva. Provavelmente, esse medicamento que tem baixo grau de ligação com proteína, ele vai ter um tempo de meia-vida curto, porque ele faz efeito muito rápido, provavelmente ele vai ser metabolizado mais rápido e vai ser excretado mais rápido também, tá? Tranquilo, pessoal? Obrigada. Por nada. Alguém tem mais alguma pergunta? E daí, o que nós... Oi, é a Sanara? Pode falar. O medicamento, quando ele é usado já constantemente e entra outro medicamento com maior afinidade, ele vai se desligar. Aí vai diminuir, tipo, o efeito dele, né? E assim que vai acontecer. Nesse caso, diminui, não. Quando ele se desliga, que foi o exemplo que eu dei, ele vai aumentar o efeito, porque daí eu vou ter mais fármaco na forma livre, ele sai mais rápido, chega até os tecidos, encontra os receptores, e daí ele pode ter um efeito tóxico. Então, isso pode acontecer em algumas situações. O que nós teremos também? Nós temos como um fator que interfere a quantidade de proteína, nós teremos pacientes que podem ter uma baixa quantidade de proteína e os pacientes que podem ter uma alta quantidade de proteína. Então, se o paciente tem pouca proteína, eu tenho mais fármaco livre, o paciente pode se intoxicar.
Se o paciente ele tem alta quantidade de proteína, além do normal, eu vou ter mais fármaco ligado e eu vou ter menos efeito do fármaco. Então, o que vocês vão pensar sempre? Se tiver ligado, ele está na corrente sanguínea, ele não chega até os tecidos e não faz efeito. Se tiver livre, ele sai do vaso, chega até os tecidos e faz o efeito. Entendi agora, obrigada. Entendeu? Por nada. Pessoal, alguém mais tem alguma consideração? Aí, eu coloquei lá os fatores que interferem. Existe o que nós chamamos de ligação tecidual. O que seria ligação tecidual? Quando um fármaco ele sai da corrente sanguínea, existem algumas regiões do corpo em que ele pode ter afinidade. E daí ele vai ter uma fração de reserva não ligada à proteína, e sim algumas regiões do nosso corpo. Um exemplo que eu gosto de dar muito é a tetraciclina. A tetraciclina ela é um medicamento que vai se ligar em íons cálcio. E onde que nós temos cálcio? Nos dentes e nos ossos. E quando um paciente usa muito o antibiótico tetraciclina, os íons cálcio se fixam, ou a tetraciclina se fixa no cálcio dos dentes. E daí o dente do paciente ele tende a escurecer, porque essa reação é uma reação química de cor marrom. E daí o dente do paciente ele fica marrom internamente. É difícil depois, demora bastante tempo para o dente voltar à coloração normal. E alguns medicamentos, por exemplo, pode ter afinidade com gordura, com o rim, e daí ele chega nessa região e faz depósito, e vai se desligando lentamente. Daí o outro fator que eu coloquei lá é o volume de distribuição. Quando a gente fala do volume de distribuição, o próprio nome já fala. O que seria esse volume de distribuição? A quantidade de medicamento que vai ser distribuída, que vai chegar até os tecidos. Então, quando eu falo desse volume de distribuição, eu tenho que um fármaco que tem um alto volume de distribuição é aquele fármaco que saiu rapidamente do vaso. E se ele saiu rapidamente do vaso, é porque ele tem baixo grau de ligação com proteína. Consequentemente, o tempo de meia-vida dele é menor. Agora, um fármaco que tem baixo volume de distribuição, ele tem dificuldade de sair da corrente sanguínea e chegar até os tecidos. Se ele tem essa dificuldade de chegar até os tecidos, o tempo de meia-vida dele vai ser maior. Então, vamos pensar que esse volume de distribuição, a quantidade de fármaco que chega até os tecidos, ela vai estar relacionada com o tempo de administração dos medicamentos. Alto volume de distribuição, tempo de meia-vida é curto. Baixo volume de distribuição, o tempo de meia-vida é longo. Então, a gente vai ter essas diferenças. E daí, acho que por último, né, dos fatores que interferem o grau de ligação, seria as regiões que nós temos os filtros, né? São regiões do corpo que tem aquelas barreiras que vão limitar a entrada de fármaco. Então, nós teremos o sistema nervoso central, como uma região que limita pela presença da barreira hematoencefálica,
e nós temos a barreira placentária. Então, essas regiões, elas atuam como um filtro para limitar a quantidade de fármaco que entra. E isso é bom porque muitos fármacos são tóxicos para o sistema nervoso central. Então, quando uma substância tóxica tenta entrar, se ela tiver um peso molecular mais moderado, ela não penetra. Agora, vamos pensar, um fármaco que tem um peso molecular alto, um medicamento para dormir, um antidepressivo, um antiepilético, que precisa fazer ação no sistema nervoso central. O peso molecular desse fármaco é baixo, consequentemente, ele tem penetração no sistema nervoso central. Agora, um fármaco que tem um peso molecular mais moderado, como um antibiótico, uma penicilina. Esse antibiótico, ele não consegue chegar no sistema nervoso central. E isso é interessante porque o paciente ele não vai ter os efeitos colaterais nessa região. Então, é algo bastante interessante. Agora, a nossa outra barreira seria a barreira placentária. A barreira placentária, ela é menos eficaz do que a barreira hematoencefálica. A barreira placentária, ela não limita 100% a entrada de determinadas substâncias, ela filtra. É como se ela fosse uma peneira. Passa menos medicamento, só que passa uma certa quantidade de fármaco. E daí, o problema é que esse medicamento ele pode ser tóxico para o feto. Então, por exemplo, quando vocês forem prescrever medicamento, vocês têm que conhecer uma mulher em período gestacional, vocês precisam conhecer aquela tabelinha do FDA que está na última imagem da distribuição, do slide de distribuição. Então, o FDA, ele faz a classificação dos medicamentos e essa classificação, ela pode alterar de acordo com o estágio dessa gravidez. Então, por exemplo, essa tabela, ela é categorizada em letras, de A a X, sendo A o que tem menos risco e o X o que tem maior risco para o feto. E daí, por exemplo, vamos pensar, o A, um ácido fólico, não tem risco nenhum para o feto, pelo contrário, uma gestante ela precisa tomar, ele é classificado como A. Agora, um que tenha risco X, totalmente contraindicado, a talidomida. A talidomida ela é um medicamento ansiolítico, mas que tem um efeito antiemético muito intenso e que, em determinada situação, as grávidas começaram a usar muito. Então, os bebês que começaram a nascer, a partir da utilização da talidomida, eles tinham uma formação, que é o que nós chamamos de efeito teratogênico de drogas. São medicamentos que, quando utilizados durante a gestação, eles alteram o feto. Agora, um exemplo que eu gosto de dar bastante é o ibuprofeno. Ibuprofeno, no começo da gestação, ele é classificado como B, por exemplo. A mulher, ela pode tomar, é lógico que em uma concentração menor, porque um pouco chega, assim, no feto, mas ele ainda não tem o risco de má formação. Agora, o ibuprofeno, no último trimestre, ele passa para a classificação D. Ele tem uma evidência positiva de risco para o bebê. Porque o ibuprofeno, ele bloqueia a prostaglandina, que está relacionado com a dor, com a febre, com a inflamação. Então, por isso que a mulher toma como ação analgésica ou antitérmica. Só que no útero existe a prostaglandina, e a prostaglandina ela é extremamente importante no estágio final da gestação, porque é ela que faz a contração da musculatura uterina. Então, vamos pensar, se um paciente, essa mulher, ela se encontra no final da gestação, ela está para entrar em trabalho de parto, e ela toma o ibuprofeno,
ou outro anti-inflamatório, ela bloqueia a prostaglandina, que interfere, então, na contração uterina. E daí o bebê pode vir a óbito por sofrimento. Passou ali, era para entrar em trabalho de parto, a gestante não entra e esse bebê ele pode vir a óbito. Então, isso é muito sério. Quando vocês forem prescrever medicamento para a gestante, é sempre bom vocês de risco que essa gestante ela apresenta, qual o estágio, e conhecer o grau de risco da medicação. Tranquilo, pessoal? Tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo, tá bem baixinho. E agora? Agora tá mais alto. Quem que tá falando é a Vanucci? Nossa, eu tenho que aumentar o som no 100% para vocês conseguirem ouvir um pouco a minha voz. Tá bem baixa, você tá... Mas pode falar. Não, não é nada, era só para fazer o teste mesmo, para ver se agora estava me ouvindo. Agora já melhorou bem. Então tá, obrigada. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Se vocês tiverem dúvida também da aula anterior, tá? A gente já... Prof, Oi. eu queria te perguntar que da barreira hematoencefálica, eu entendi que a placentária, ela não é tão eficaz quanto a hematoencefálica. E na hematoencefálica só vai entrar os fármacos de baixo peso molecular, apolares e lipossolúveis? Isso, é assim, na verdade, a gente sabe que todos têm que ter essa característica. Só que, o que a gente vai pensar? Quanto menor for o peso molecular, mais fácil de atravessar a barreira hematoencefálica. Se o peso molecular for um pouquinho maior, ela já filtra, ele não entra. Até eu coloquei um exemplo lá para vocês de um tratamento de meningite. A penicilina, ela é um antibiótico que tem alto peso molecular. Então, quando a gente toma ela, por exemplo, a dor de garganta, ela não chega no sistema nervoso central, porque a barreira hematoencefálica, ela impede a entrada da penicilina. Agora, quando nós utilizamos a penicilina em um caso de meningite, essa barreira hematoencefálica, essas meninges, elas estarão inflamadas. E na inflamação eu tenho dilatação do tecido. Daí ele fica mais permeável e a penicilina ela consegue entrar. Só que nesse momento eu preciso realmente que essa penicilina entre, porque lá dentro tem bactéria. Então, quando essa membrana hematoencefálica ela está inflamada, ela fica mais permeável e daí sim ela permite a entrada de algumas medicações. Caso contrário, ela é o melhor filtro ali que a gente tem na entrada de fármaco. Entendi. Obrigada. Entendi. Por nada. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Podem perguntar. Em relação à aula da semana passada, vocês conseguiram entender como que funciona a janela terapêutica, como que funciona o platô, o tempo de meia-vida? Isso ficou claro para vocês? Sim. Ficou? Sim. Se vocês quiserem que volte algum slide, daí eu volto para vocês. Eu tinha, na turma de vocês, eu tinha ido até qual o slide? Eu cheguei a entrar em sala de aula na janela terapêutica? Sim, passou aquele gráfico, sabe?
finalizei no gráfico, né? É, curva, dose e resposta. O tempo de meia-vida eu não tinha abordado a curva do platô. Não. Acho não. Só a janela terapêutica. Só a janela, né? Essa daqui, ó. Essa eu não tinha abordado. Ah, essa foi na aula IAD. Essa eu dei só no IAD, né? Essa daqui vocês conseguiram entender? Sim. 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 Pessoal, então vamos só retomar aqui, ó, que o que seria o meia-vida das drogas? É o tempo em que ela demora para ser excretada do organismo, certo? Então, vamos pensar que nós vamos usar o medicamento aqui de 8 em 8 horas. Se o medicamento ele é de 8 em 8, no tempo zero eu tomo, passou 8 horas, eu tomo outra dose. Mais 8 horas, eu tomo mais uma dose. E conforme o tempo vai passando, eu vou readministrando as doses. Então, o que a gente observa nesse concentração máxima, nesse platô? Que no início, eu tenho acúmulo de dose. Na sequência, eu mantenho esse platô, onde a concentração de fármaco absorvida ela é igual à concentração de fármaco excretada. Agora, vamos supor, por exemplo, que esse medicamento, que é para tomar de 8 em 8, pode ser que esse paciente ele queira utilizar essa medicação de 6 em 6 horas, um tempo menor. O que iria acontecer? Ele toma a primeira dose, 6 horas. Eu não vou conseguir fazer. Deixa eu só ver o que eu posso usar aqui. Conforme ele vai tomando, né, a cada 6 horas, a gente vai acumulando. Então, vamos pensar aqui. Primeira 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas. Só que daí, ele está readministrando os medicamentos antes de excretar 100%. O que acontece com essa curva? Lembra da concentração máxima? Quando eu utilizo o medicamento com uma dose, um esquema posológico menor do que o ideal, provavelmente ele vai estar acima da concentração máxima tolerada. E daí esse paciente ele pode ter as doses tóxicas. Agora, se esse paciente ele for utilizar a medicação com um tempo maior de 6 em 6 horas, passar a usar um tempo maior, por exemplo, de 12 em 12, nós já não teremos tanto problema. A diferença é que quando for de 12 em 12, o que nós podemos observar é que o efeito ele vai ser menos intenso. Ele vai estar mais próximo da concentração mínima efetiva. Os medicamentos que têm ampla margem terapêutica, ele permite que tome em esquemas posológicos diferentes. Por exemplo, a Novalgina, eu tomo ela de 1 grama, eu tomo ela de 500 miligramas, eu tomo ela em 250. Agora, uma digoxina, que a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica, eu não posso trabalhar com alternativas em tempos posológicos. Eu tenho que me limitar corretamente ao horário de dessa droga. Certo, pessoal? Oi? Eu tenho 2 perguntas.
Pode falar, é a Amanda. É a Vanus. A primeira é se tem diferença entre platô e meia-vida. Sim, o platô, ele acontece após vários tempos de meia-vida, em torno de 4 a 6 tempos de meia-vida, nós iremos ter o platô. Então, o platô, por que ele recebe esse nome de platô? Porque o platô, ele é o momento em que Para mim tá tudo mudo. Alguém tá escutando alguma coisa? Não, tá mudo. A professora parou de falar. Dá até para tomar uma nesse modo aqui, né? Aqui, ó. Ó, aqui é o platô, onde a mesma concentração de fármaco que o corpo está absorvendo, ele está excretando. Se eu pegar essa imagem... Não está aparecendo nada. Não está aparecendo a imagem? Não está aparecendo. Não. Então, peraí, vamos voltar aqui para... As outras vocês estavam vendo? Não, tava tudo... Parou a explicação. Ah, ué, então peraí. Apareceu? Não. Assim? Agora sim. Ah, então vamos lá. Então, ó, vamos voltar lá para a pergunta que a Vanucci tinha feito, né? A diferença do platô para tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo em que o fármaco leva para excretar 50%. Então, isso acontece a cada tomada de medicamento. Então, eu tomei medicamento agora, 8 horas da manhã, qual é o tempo de meia-vida? Se eu for tomar novamente daqui 8 horas, às 4 horas da tarde, o tempo de meia-vida é de 8 horas. Aí eu tomo novamente. Então, isso é o tempo de meia-vida, é o tempo em que leva para excretar 50%. Passado em torno de 4 a 6 tempos de meia-vida, quando a gente já readministra o medicamento, ele atinge o nosso platô, essa concentração máxima. Nessa região aqui, nesse momento, a mesma quantidade de fármaco que o corpo consegue absorver, ele está excretando das doses anteriores. Então, o platô é uma concentração constante de fármaco na corrente sanguínea. É onde a gente tem o melhor efeito terapêutico. Pensa quando vocês estão com dor de garganta. Vocês começam a tomar medicação. No primeiro dia, vocês não sentem muito efeito. Por quê? A dose ela ainda está acumulando. Chegando no segundo dia, no terceiro dia em diante, vocês começam a relatar uma melhora bastante significativa, porque eu tenho uma dose maior desse fármaco na corrente sanguínea, uma dose que foi acumulada. Então, consequentemente, isso vai, com essa dose maior, vocês passam a ter um resultado a mais. Aí, aqui nessa outra imagem, ó, o platô, ele é aqui, ó. Então, de início, nós tivemos medicamentos sendo mais absorvido do que excretado. Quando chegou no platô, nós passamos a ter a mesma quantidade de fármaco que o corpo consegue absorver, ele começa a excretar também. E aqui em cima nós temos uma imagem que mostra um medicamento que tem um tempo de meia-vida pequeno, então o intervalo entre as doses é menores, e aqui um medicamento que tem um tempo de meia-vida maior, o intervalo entre as doses é maior. Então, vamos supor que aqui o paciente usa de 12 em 12. E aqui ele precisa usar de 4 em 4 horas. Qual que é mais cômodo para o paciente? Usar um medicamento de 12 em 12 ou de 4 em 4? O de 12 em 12.
Professora, mas e os medicamentos que têm o tempo de meia-vida curto? Quando ele tem o tempo de meia-vida curto, nós temos os medicamentos de liberação prolongada. A gente até chegou a comentar na aula dos comprimidos de liberação prolongada, que são fármacos que são elaborados tecnicamente para ser dissolvido lentamente, que dissolvendo lentamente, a absorção dele vai ser mais lenta, consequentemente, o tempo de meia-vida dele passa a ser um pouquinho maior. Ótimo. Agora, professora, eu tenho uma outra pergunta. Tranquilo, pessoal? Sim. Tá me ouvindo, professora? Peraí, tá cortando, Vanucci. Tá ouvindo agora? Agora eu tô. A outra pergunta é assim, aquele remédio que são os fármacos que são ligados a proteínas, então assim, o tempo de ação dele é mais demorado, né? Isso, quanto maior o grau de ligação, maior o tempo de meia-vida, isso mesmo. Isso. E eu queria saber, por exemplo, em relação ao efeito que ele faz no organismo. Também o tempo de ação dele vai ser mais longo, né? Isso. Sempre quando o tempo de meia-vida for maior, significa que o tempo de ação é mais longo. Se o tempo de ação é mais longo, independente da via de administração? Independente da via de administração, porque o que a gente vai pensar? Absorveu, chegou na corrente sanguínea. Agora ele vai se ligar à proteína ou ele vai ficar na forma livre? Pode observar que mesmo em hospitais, sendo na via endovenosa, tem medicamento que a gente administra de 6 em 6, mas tem medicamento que eu administro de 4 em 4, ou até mesmo uma vez ao dia. Isso acontece em função do grau de ligação desse fármaco com as proteínas plasmáticas. Então, sempre vai pensar assim: quanto maior o grau de ligação, maior o tempo de meia-vida, maior é a duração do efeito. Ficou claro? Mas em relação, tipo assim, o que eu não estou sabendo perguntar é, por exemplo, assim, a eficácia, o jeito como ele vai agir no organismo. Não, a eficácia, ela é indiferente em relação a isso, porque a eficácia já é farmacodinâmica. Ele vai se ligar, ele vai fazer o efeito no seu receptor. Então, em relação à eficácia, ele acaba não interferindo muito. Ele vai ter uma intensidade ideal na corrente sanguínea, só que ele vai ser eficaz da forma farmacodinâmica dele. O que a gente vai avaliar aqui é só a farmacocinética. Eu posso avaliar a intensidade do efeito. Ele vai ter um efeito intenso também. O que vocês têm que pensar é em relação a tempo de duração do efeito. Em relação ao efeito que o paciente vai ter, ele vai ter normal. O volume de distribuição, ele está relacionado à duração do efeito e não à eficácia. Ótimo, obrigada. Era isso? Era isso mesmo, aham. Ah, então tá. Que eu falei assim, às vezes a gente não consegue. Era isso mesmo. Era isso? Ah, então tá bom. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Vocês estão muito tímidos. Ninguém tá. Eu não tô vendo a foto de ninguém. Professora, eu tenho uma dúvida. A hipoalbuminemia não é um medicamento, né? Não, a hipoalbuminemia é a proteína albumina que está de que forma? Baixa. Hipo. Entendi. Obrigada. Tá? Daí a gente tem hipoalbuminemia e hiperalbuminemia, que daí são condições clínicas do paciente. São pacientes que vocês têm que prestar atenção quando vão prescrever medicamento. Entendi. Obrigada, professora. Por nada. Tranquilo, pessoal? Professora?
Oi? Em relação à pergunta lá do estúdio, se o paciente possui hipoalbuminemia, não haverá quantidade de proteína suficiente para o antibiótico se ligar. Então, ele vai ficar na forma livre e poderá ser tóxico? Isso, perfeito. Ah, ok, então. Isso mesmo. E se ele tiver a hiper? Aí, se ele tiver a hiper, o que que aconteceria? Eu tenho mais proteínas dentro da corrente sanguínea, consequentemente, eu tenho mais fármacos se ligando, porque o grau de ligação, ele é dependente da quantidade de proteína. Então, se eu tiver muita, ele vai estar mais ligado. Aí, o volume de distribuição vai ser menor. E daí, o paciente não vai ter o efeito necessário da medicação, porque ela vai ficar ligada na corrente sanguínea, porque tem muita proteína, e não consegue sair e chegar até os tecidos. E se caso for, tipo, uma emergência no hospital e precisar, tipo, de um efeito imediato? O que acontece? Aumenta a dose. Aumenta a dose? Aumenta a dose. Uhum. A gente nunca suplementa a albumina, porque se o paciente tomar albumina, lembram, o nosso corpo ele não absorve proteína, ele absorve aminoácidos. Então, até acontecer a degradação dessa albumina, quebrar ela, absorver os aminoácidos, e pode ser que ele nem será utilizado para produzir a albumina na corrente sanguínea. Existem pacientes que estão muito intenso, pacientes que têm câncer, que daí às vezes eles podem receber albumina na veia. Isso pode acontecer. Ok, obrigado. Por nada. Pessoal, tranquilos? Podem abrir aí o microfone de vocês. Se não tiver mais nenhum questionamento, a gente já finaliza. Não sei se vocês querem fazer mais algum questionamento. Vocês preferem que tenha... eu acho que fica melhor se a gente entrar sempre ao vivo, assim, né? Vocês... Fica assim. Acho que assiste o vídeo e depois a gente faz as considerações. O vídeo, vocês acham que é importante deixar ele antes, né? Uhum. Sim. Ou prefere só aqui? O vídeo ajuda bastante. Que daí O vídeo ajuda, né? Isso, é melhor a gente tirar dúvida aqui do que a aula aqui e depois acaba não sobrando tempo para essas dúvidas, né? Uhum. Não, então tá, a gente vai começar a trabalhar dessa forma a partir de agora, tá? O vídeo, vocês estão conseguindo entender minha linguagem? Sim. Tá dando para entender? Sim, pro. Então tá bom, porque é difícil pra gente gravar vídeo, né? Mas estamos aprendendo juntos. Nós estamos nos reinventando depois dessa pandemia, e até vocês têm certeza que devem estar aprendendo um monte de coisa nova. Então, podemos finalizar, pessoal? Sim. Então, tá joia. Tchau para vocês. Tchau. Bons estudos. Aproveitem para estudar, hein? Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço.